para começarmos a gravar. Amém? Que todos sejam muito bem-vindos. Pastor Marcelo, é com o Senhor. Shalom, shalom, amados. Bom dia. Estão me ouvindo? Aquele joinha que estão me ouvindo. Graças a Deus, um ano novo cheio de bênçãos e de novas possibilidades aí que o Senhor vai nos permitir. E eu quero começar falando sobre The Chosen. The Chosen é algo espetacular, gente. Eu acho que deveria estar na grade curricular de vários cursos nossos aí. Porque, gente, do primeiro episódio até a terceira temporada que assistimos ontem, Deus ele vai falando muito com a gente acerca da simplicidade das coisas que Jesus faz. É muito simples. E algo que me chama muito atenção, me chamou muito atenção desde o primeiro episódio, foi a simplicidade de Jesus curar. Não precisava nem assobiar, nem chupar cana, precisava apenas encontrar-se com alguém que estava doente. Eu não sei quem está doente no meio da companhia de Daniel, nós não conversamos sobre isto, mas eu quero que, assim, à medida que eu for lendo a palavra, eu gostaria mesmo que vocês se apropriassem da cura caso necessitem dela. Combinado? Isso, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar um pouco da palavra de Deus e dentro desse contexto de falar a palavra de Deus, vai se apropriando dela, não é uma leitura simplesmente. É a palavra de Deus. É a palavra que cura. A Bíblia mesmo fala, Deus enviou a sua palavra e os curou. Então, assim, eu vou fazer a leitura de uma palavra que ontem ou anteontem assistimos os episódios do The Chosen, veio muito à tona falar com vocês sobre isto. Todos me entendem? Sim. Todos aí, né? Vejo a carinha de alguns que estavam viajando. Deus preparou uma viagem maravilhosa. Parabéns, Deus levou vocês, Deus os trouxe em segurança. Isaías 53. Isaías 53, queridos, pode ser muito bem conhecido de vocês, mas a palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. Então, abra os seus ouvidos para ouvir uma palavra nova hoje. Deus tem uma palavra nova em Isaías 53 para você e para mim também. Amém? Então, Isaías, capítulo 53, diz o seguinte. Vou ler, tá? Me acompanha aí, por favor, tá? E à medida que você for acompanhando, vai se apropriando, por favor. Eu quero que vocês pensem assim, pessoal, ó. De Isaías até Jesus, 700 anos de distância. Gente, não é 7 dias, 7 semanas, 7 meses, são 700 anos de distância. Isaías abre a boca dele para falar de Jesus e para curar, tá? Então Jesus ele não cura, não passou a curar depois dos 30 anos dele quando começa o ministério, ele sempre curou, porque Jesus sempre existiu, Jesus sempre existirá. Então a cura é para sempre. Ele curou no passado as pessoas, ele curou no presente, ele cura no futuro as pessoas. Quem vai nascer que tem alguma doença, ele já curou. Quem está doente lá no futuro, ele também já curou. Então preste atenção, porque a cura, ela não cessou o processo da cura. O processo da cura, ele está muito ativo. Então sejamos todos nós curados onde precisamos ser curados. Amém? Quem recebe, levanta a mão direita para o céu aí, por favor. Quem recebe, mão direitinha aí, pá. Ótimo. Diz assim, olha, capítulo 53 de Isaías, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse.
Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso. Essa palavra próxima agora, versículo, é uma palavra-chave de cura. A cura que já aconteceu. É só você e eu nos apropriarmos de que a cura já aconteceu. Diz assim: certamente, o negócio é certo, tá? Não é duvidoso, não, tá? Se ele está falando certamente, é que o negócio é certo, o negócio já foi feito, o negócio já aconteceu. O negócio, Léo, gato, o negócio não vai acontecer, já aconteceu. Certamente, ele tomou sobre si, ele já tomou, tá? O tomou, Flávia, está em que verbalizando a situação toda, o tomou está em qual tempo? Tomou. Graças a Deus eu não sou professora de português. Ele tomou, gente, alguém me fala, ele tomou, está em que tempo? Passado, né? A Dani Tescari está fazendo assim, ó. Isto, ele tomou. Ele já tomou. Certamente, é certo, não é duvidoso, é certo, certo, já aconteceu. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Uau, gente, isso é maravilhoso. Ele já tomou a sua enfermidade, ele já tomou a enfermidade daquele ente querido teu que está doente, ele já tomou a enfermidade daquela criança que ainda vai nascer, ele já tomou a enfermidade das pessoas que chegarão no futuro, ele já fez isto, ele já tomou sobre si as enfermidades. Ele não vai fazer, ele já fez. Então, por isso que eu falo para você que está conosco hoje. Se por acaso você está com algum tipo de enfermidade, se aproprie desta verdade. Não espere Jesus fazer assobiar, chupacana, né, e assobiar simultaneamente. Não, não espere. É muito simples a cura de Cristo nas nossas vidas. Ele já te curou, ele já me curou, e nós já somos curados, porque certamente ele já fez isto. Vou acender a luz aqui, porque está escurinho aqui, querido. Está só um minutinho. Ótimo. Aqui eu estou meio cegueta, né? Então, ainda na escuridão eu não vejo quase nada, tá? Cegueta é pela idade, tá? Não é cegueira de enfermidade, tá bom? Então, diz assim, olha... Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado, transpassado por causa das nossas transgressões. Então, ele também levou sobre si as nossas transgressões, ele levou todas as nossas transgressões sobre si. E não somente isso, querido, nesse pacote de Isaías 53, agora eu quero que vocês imaginem Jesus, que já conhecia esta passagem, ele já sabia o que passaria e o que levaria sobre ele. Você imagina o momento de Isaías 53 se cumprindo na vida de Jesus, né? Quando as passagens que Isaías relata também de que o Espírito estava sobre mim, o Espírito me deu poder para isto, para aquilo, aquilo outro, era uma coisa extraordinária. Mas você imagina Jesus em vida se deparando com Isaías 53. Jesus sabendo que levaria as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, né? As nossas maldições. Então, eu quero que você se veja nessa encenação toda. Tudo isso já foi feito, queridos. Jesus ele pegou toda a enfermidade, toda a doença e ele levou sobre si. Uma passagem muito correlata a isto, seria só para a gente enfatizar e não nos distanciarmos do período aqui do calendário, 700 anos de Isaías para Jesus. Tá?
Então, assim, Isaías já profetizava isso. Em Atos capítulo 8, do 26 ao 39. Então, queridos, só para deixar bem claro, tem uma unção de cura pairando sobre nós neste momento. É preciso que você creia, não no que eu estou falando, mas creia na palavra que está falando. Então, Jesus, ele está assim, Isaías está falando de Jesus, que ele já tomou sobre si as dores e as enfermidades e levou sobre si as nossas transgressões. Então, vai só recebendo isso aí. Tão simples assim. É melhor aceitar que dói menos. Aceita isso, aceita isso que a dor vai doer menos, que a enfermidade ela vai deixar o seu corpo, porque eu acho incrível como The Chosen, ele retrata muito bem que Jesus só falava, Jesus só tocava e as pessoas saíam andando curadas. Então nós estamos simplesmente falando. Eu posso não estar tocando em você, mas aquele que é santo, justo e fiel, chamado Espírito Santo, é aquele que toca em você. O Espírito Santo é aquele que pode fazer com que essa palavra saia do Logos e se torne rema na tua vida. É o Espírito Santo que pode transformar essa letra em vida dentro de você e dentro de mim. Então, simplesmente, receba. Eu creio muito que há uma unção de cura, assim, fluindo nesta hora nas nossas vidas, tá? Só fazendo uma correlação ao que eu estou falando, em Atos 8, capítulo 26 ao 39, o Espírito Santo fala para Felipe: Felipe, vai para tal lugar. Felipe, em obediência, vai. E chegando em determinado lugar, ele vê lá praticamente o secretário das finanças de Cândice, a rainha, né, etíope, e o Espírito Santo fala para ele: chega-te até a carruagem. E ele correndo, ele vai chegar até a carruagem e pergunta para o etíope: o que você está lendo? Aí o etíope falou: mas eu não sei o que eu estou lendo. Se não tiver ninguém que me explique, eu não sei de quem a profecia está falando. E, de uma forma cristocidência, ele estava falando de Isaías 53 também, né? Que Jesus foi levado, né, para o matadouro e como uma ovelha, ele não abriu a sua boca e carregou todos os nossos pecados e transgressões e doenças e maldições. E o Felipe, o eunuco, pergunta para Felipe: de quem está falando? Aí ele fala: está falando de Jesus. É interessante, queridos, que eu tive uma curiosidade de pesquisar o que os judeus pensam sobre essa questão toda de Isaías 53. Eu fiquei curioso, eu falei: o que o judeu pensa? Porque realmente lá em Atos está falando que é de Jesus essa profecia é de Jesus. E um rabino ele falou assim, Yeshua, ele falou assim: está falando de Yeshua? Está falando do Messias? Está falando de um servo sofredor? Aí, enfatizando o Messias, ele falou assim: olha, o povo de Israel que ainda esperam o Messias. Então, provavelmente é um rabino de uma vertente religiosa que ainda está esperando que o Messias venha, né? Então, eles acreditam ser de um servo sofredor esta passagem. Mas em Atos, Felipe, ele declara, está falando de Jesus. Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas maldições. Jesus carregou tudo isso sobre ele. Então, queridos, Jesus é desde o princípio. Então, olha, se você está com alguma enfermidade, se você está doente, se você conhece alguém que está nesta situação, então você, juntamente comigo, se você conhece alguém, você simplesmente vai enviar uma palavra de cura para essa pessoa. E você não precisa falar para essa pessoa, você vai falar para o universo. Você vai liberar uma palavra no mundo espiritual de cura e essa pessoa será curada em nome de Jesus.
Eu quero que você levante na sua mente o nome de pessoas que estejam enfermas, e se é você mesmo. Nós vamos aproveitar essa atmosfera de cura que está pairando sobre todos nós e vamos enviar esta palavra. Com seus olhos fechados, se é você que está enfermo, se é você que está doente, em nome de Jesus, Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. Esta enfermidade agora sobre você, caso você esteja com esta enfermidade. Jesus, ele pega esta enfermidade, ele vai trocar essa enfermidade, esta doença, com a saúde que ele tem. Então, em nome de Jesus, permita Jesus fazer essa operação milagrosa na sua vida. Em nome de Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Não se agarre, não se apegue, não trate doença como um cachorro de estimação. Ela não é tua. A doença, ela não é tua. A enfermidade não é tua. Não adianta você falar a minha bolsite, a minha artrite, a minha isso, a minha aquilo. Isso não é teu. Isso não é teu. Solte disto aí para que ela possa soltar do seu corpo. Então, em nome de Jesus, receba a cura do alto da cabeça à ponta dos seus pés. Receba cura no seu interior. Receba não só cura física, receba cura de traumas. Receba aí o bálsamo de dentro para fora de você, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus também agora, Senhor. Nós liberamos uma palavra nas regiões celestiais, ligando aqui na terra e ligando no céu, Pai. Pessoas que nós conheçamos que estão doentes, enfermas, nos hospitais, Senhor, agora em nome de Jesus. De uma forma, Senhor Deus, sobrenatural, Senhor. Envia anjos, Senhor Deus, para atuarem nesta hora na vida destas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, que esta pessoa se levante do leito de enfermidade, que esta pessoa seja retirado toda e qualquer doença e enfermidade que está deixando ela nesta situação, Senhor. Que haja um mover de cura sobre nós da companhia e sobre todos quanto nós representamos agora, em nome de Jesus. Seja curado de toda e qualquer enfermidade, seja ela qual for. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome, e o nome de Jesus é sobre esta enfermidade. Por isso, a enfermidade, retire-se de nós, retire-se destas vidas que nós estamos nos colocando na brecha por elas. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a cura, a bênção, a vitória, a limpeza no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Glórias a Deus. Só tenho uma palavra para uma pessoa só, tá? Há muito tempo eu queria falar para uma pessoa uma palavra. Permita-me, Flávia. Eu sempre quis falar algo para a Luciana Vaz, sempre. A Luciana Vaz, a gente se conhece só pela telinha, né, Luciana? E assim, durante muito tempo, Luciana, eu vejo você, a forma como você se doa, se dá e se abre para as coisas de Deus. Você é uma pessoa muito espontânea, muito sincera. E assim, tudo isso, eu só tenho que falar uma coisa para você. Deus tem se agradado tanto da sua busca dele, que assim, a Bíblia fala, ó, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Eu vejo você se agradando tanto das coisas de Deus, que Deus ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Fica firme, continua se entregando ao Senhor da forma que você tem se entregado aos nossos cultos. Eu vejo a sua entrega. E à medida que você se entrega, é à medida que você vai receber, Luciana Vaz, tá? Eu estava com isso aqui entalado já há muito tempo para falar para você. Deus está vendo a sua entrega. E do jeito que você se entrega é o jeito que você vai receber, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Um bom culto. E toca o barco aí, o louvor, gente. Obrigado. Deus abençoe.
Shalom, amados. Bom dia. Anne, Amém. Shalom, glórias. amados. Glórias a Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, queridos, que Deus possa realmente construir um caminho no meio do deserto e eu quero que você se concentre nessa adoração. Eu quero te convidar para a gente continuar nessa adoração, porque nós precisamos entender que Deus ele está fazendo algo novo nas nossas vidas. Deus ele está construindo algo extraordinário nas nossas vidas e você precisa crer nisso. Você precisa crer. Durante muito tempo na minha vida, eu não conseguia entender por que às vezes Deus ele nos leva para o deserto. Nós sempre achamos ou temos a impressão de que ir para o deserto é como se fosse uma espécie de castigo. É como se nós, porque não cumprimos algo, a gente fica muito com a ideia fixa do povo no deserto, os 40 anos que eles passaram, mas você precisa entender algo poderoso. O deserto, o Egito, ele muitas vezes ele vai representar uma ideia de fuga, de proteção. Mas o deserto em si, queridos, eu quero dizer algo para você. Se você de repente está passando por um deserto na sua vida e que você já se arrependeu e que você já confessou ao Senhor, que você já entendeu que talvez você saiu fora de um propósito e talvez você ainda está se perguntando, Deus, mas eu ainda tô no deserto. O que está acontecendo? Por que eu tô nesse deserto? E eu preciso te dizer algo muito poderoso nessa manhã. Se você está no deserto, entenda que você, como um filho, você, como uma filha de Deus, você é fonte de águas vivas. E você está no deserto para que você possa levar águas vivas, águas que saem direto do trono do nosso Deus. E talvez você está se perguntando, mas Deus, está difícil, tá doloroso. Mas eu quero te dizer, queridos, nada, nada, nada vai se comparar à glória do Senhor sobre as nossas vidas. E se você está passando, atravessando esse deserto, saiba que você é a fonte de água. Deus fez de você uma fonte de água. Então para de ficar se lamentando. Para de ficar caminhando como se você fosse uma serpente, porque você não é uma serpente que fica se rastejando pela terra. Você tem em você o DNA do Filho do Homem. Você tem em você o DNA do Cristo. Nós somos filho de um Deus vivo, um Deus que nos resgatou, um Deus que nos restaurou. Amados, o que pode nos parar? Nada. Em Deus nós somos imparáveis. O que nos para são os nossos medos. O que nos para são os nossos temores. O que nos para é o nosso ego. E Deus tem chacoalhado muitos aqui, mas com um único propósito: tornar você uma raiz forte, uma raiz sarada. Deus fala muito comigo através da natureza, eu observo as coisas. Eu tenho um pé de manjericão aqui do lado da minha casa que já virou uma árvore. Não é nem um pé, é uma árvore. E esses dias eu tava observando as coisas como Deus tem feito no meu jardim, porque quem tá fazendo no meu jardim não sou eu, queridos. Quem tá fazendo no meu jardim é o Senhor. Eu não cuido do meu jardim da forma como eu precisaria cuidar para ele florescer da forma como ele floresce. E Deus mostrou para mim que as intempéries, a chuva forte, a seca, o vento, tá transformando o meu pé de manjericão numa árvore de manjericão. Eu nunca vi um manjericão daquele. E quem tá aqui, quem já veio, viu com os próprios olhos o tanto que aquele manjericão tá florescendo. E aí, esses dias eu fui lá. As abelhas. Aqui eu tenho abelha europeia e tenho abelha de jataí. Gente, as abelhinhas de jataí são a riqueza do Senhor nessa terra. E elas estão polinizando. Deus está construindo um depósito de mel na lareira. Eu não sei o que Deus vai fazer com isso. O que Deus vai fazer com isso? Eu não sei.
Mas existe alguma representatividade em torno de tudo isso, porque como essa música fala, amados, Deus ele sempre vai achar um caminho para nos abençoar. Aí esses dias eu falei pro João, João, olha isso aqui, coisa mais estranha. Eu tenho um pé de beijo no começo do meu jardim, a coisa mais linda do mundo. E de repente eu olho, dá o quê? 5 metros de distância, talvez? Um outro pé de beijo nascendo lá perto do manjericão. E aí o João falou assim, vamos lá ver, porque qualquer coisa eu tiro ele daqui e planto lá junto com o outro. Falei, vamos. Amados, eu vou colocar, me cobrem que depois eu coloco a foto pra vocês. O pé de beijo nasceu no meio das pedras do meu jardim. Ele não nasceu no jardim, na terra. Ele nasceu pra dentro. Aqui eu tenho aquelas pedras portuguesas. Ele nasceu no meio das pedras portuguesas. Sabe o que é isso? É Deus falando para cada um de nós. Eu faço no deserto. Eu faço florescer aonde eu quero. No meio do deserto, no meio das pedras. Eu faço florescer aonde você nem plantou, porque eu não plantei aquele beijo. Aí essa semana fui olhar, tem um outro pé de beijo nascendo num outro lugar. E Deus novamente falou para mim, eu faço florescer aonde você não plantou. Então, amados, ou você sai dessa sua estrutura mental que você acredita que é pela força do seu braço que você vai conquistar. Que você acredita que quanto mais você fizer, mais você vai ter. Ou você rompe definitivamente com essa estrutura, ou você vai continuar caminhando como um escravo desta terra. Deus nesta manhã está te convidando para você viver o sobrenatural dele. E para isso você vai ter que tomar uma decisão. Romper com as suas estruturas mentais e com o seu natural. Porque não tem saída, não tem outra saída. Para Deus não tem como você ficar no meio a meio, não tem como você ser alguém metade natural e metade sobrenatural. Ou você é sobrenatural, ou você é natural. Onde que o João está, gente? Onde que o João está? Sabe onde o João está? O João fez como Maria e escolheu a melhor parte. Amados, vai fazer... Fez 6 meses que o João perdeu o contrato de trabalho dele. 6 meses. Quando ele perdeu o contrato, a gente achou que ia durar 1 semana, 30 dias. Depois a gente pensou, não, são 90 dias. Depois a gente pensou, não, são 4 meses. Faz 6 meses que ele está em busca de uma outra oportunidade. E se você perguntar pra mim, é fácil? Eu falo pra você, não, não é. Porque vocês sabem o nível de responsabilidade que nós temos. Eu tenho uma filha fazendo medicina, outra fazendo direito. Mas eu quero dizer algo pra você. Que quando ele saiu daqui, na quinta-feira, com a mala dele, com as coisas, eu sabendo que ele subiria o monte, eu falei pra ele, meu amor, eu me orgulho do homem que você se tornou. Um homem que prefere servir ao Senhor do que servir a Mamon. Um homem que sabe de onde virá a provisão. Porque se tem algo que nós aprendemos, queridos, nesses meses, nesses anos, é que a nossa provisão não vem da terra. Não vem do trabalho, não vem de homens, não vem de empresas, não vem de contratos. A nossa provisão, ela vem do Senhor. E Deus, ele vai encontrar uma forma de nos abençoar. Ele vai encontrar uma maneira de fazer com que o recurso chegue até nós. Nós só não podemos parar. E o João foi
para servir primeiro ao Senhor, servir ao Pai, depois servir ao nosso líder espiritual, honrar a vida do nosso líder espiritual. E por último, servir cada uma daquelas pessoas que estão lá vivendo a experiência de uma escola, para que eles possam também ser levados a um novo nível de sobrenatural. Então, amados, eu tenho falado muito isso com os nossos discípulos. Você precisa saber o que você está pedindo ao Senhor. Porque se você quer viver uma vida de sobrenatural, Deus te levará aos seus limites. Porque só quando você chega no seu limite, é que seus limites são rompidos. E romper algo dói. Dói muito. Dói na carne, dói no osso, dói na alma, dói no espírito. Mas Deus te leva para romper, para que você possa entrar no sobrenatural. Amém, amados? Então eu quero nesse momento pedir para que você possa sim fechar os seus olhos e fazer uma oração. Uma oração pela vida do João. Para que Deus o supra em tudo o que ele precisar lá durante esses dias. São 14 dias que ele abre mão de estar conosco, com a família, no trabalho, para estar com o Senhor e servindo aquelas pessoas. Ore por ele, mas ore também pela sua vida, para que Deus também possa romper todos os limites que têm impedido você de andar no sobrenatural de Deus sobre essa terra. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar cada um de nós agora na tua presença, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem coisas novas para nós nesse ano de 2025. Não tem como esse ano ser como o ano passado, não tem como essa estação ser como a estação passada, Pai, porque nós entramos em uma nova estação e eu quero decretar e declarar na autoridade do nome de Jesus que essa estação já se iniciou e ela se iniciou no dia 1º de janeiro, que foi também 1º de Tevete. Há um tempo novo, Pai. O Senhor nos chama de fonte de águas, Pai. E se estamos no deserto para florescer. Assim como o Senhor fez com aquele beijo aqui no meu jardim, que floresceu em meio às pedras e que ele sequer foi semeado. Assim eu quero decretar e declarar na autoridade do nome de Jesus que nas nossas vidas, Pai, nós colheremos aquilo que nós não plantamos e que irá florescer nas nossas vidas, mesmo em meio a pedras, mesmo em meio ao deserto, irá florescer algo novo em nossas vidas, Pai. Eu decreto na autoridade do nome de Jesus um tempo de florescimento. Nós veremos com os nossos olhos naturais aquilo que o Senhor está operando no sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode glorificar o nome de Deus. Você pode dar um glórias a Deus, um aleluia, um amém. Amém, Cibele. Amém. Como a Cibele bem colocou aqui para mim. Hoje não é a primícia do mês de janeiro. Hoje é a primícia do ano de 2025. Então essas primícias, hoje, amanhã e terça-feira, será algo fenomenal e extraordinário nas nossas vidas. Marcará as nossas vidas para o tudo sempre. Amém, queridos? Amém? Glórias a Deus. Quem pode glorificar o Senhor aí? Quem pode exaltar o nome do nosso Deus nessa manhã? Amém? Glórias a Deus. Amém. Amados, eu quero agradecer cada um dos nossos visitantes, né? Nós temos visitantes aqui hoje. Estão aí alguns com a telinha fechada, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse lugar. Rosa Maria, Joelma, Nádia, Marluí, quem mais? Temos outros visitantes que já são da casa, né? Já não é mais visita, já faz parte. São os nossos convidados especiais. Que todos vocês se sintam muito bem aqui no nosso meio e que vocês saibam que essa casa também é de vocês. Amém? Queridos, eu tenho duas coisas para falar com vocês antes de ministrar sobre a palavra do mês judaico, do nosso calendário. A hora que a Dani estava ministrando
Eu acho que foi a primeira música ou a hora que eu estava na abertura, agora eu nem lembro mais. Deixa eu só pedir para Mel aqui uma água, por favor. Eu não sei se era a primeira música também que estava tocando, acho que foi a primeira música. Oi, gente. Voltou? Voltou, né? Deu uma travadona aqui. Eu falei, meu Deus. É a unção. É a unção, gente. Tá pegando fogo aqui. Voltou? Tá tudo bem? Ok. É assim. A unção, até a unção trava até a internet, de tanto fogo. Amém? Eu acho que foi na primeira música que eu estava compartilhando antes da gente começar, que falava da geração, né? Que as pessoas falam que essa geração não vai prosperar, que perdemos uma geração, e isso é muito sério, porque eu já ouvi, inclusive, de muitos homens e mulheres de Deus que, gente, segura aí. Meu Deus. Gente, segura aí que eu vou tentar mudar a internet. Segura aí, vão orando. Amém? Orem. Tá me ouvindo? E agora, será que foi? Troquei de internet aqui. Acho que foi, né? Tá. Então vamos voltar lá. Primeira música que eu tava compartilhando que falava das gerações, né? Que fala que muitas pessoas falam que essa geração já foi, que essa geração se perdeu. E eu tava falando que, inclusive, eu já ouvi de alguns homens de Deus, mulheres de Deus, falando que nós perdemos uma geração, né? Enfim, por conta de tudo que a gente tem vivido em termos de política, de agenda woke e tudo mais. E o quanto isso é muito sério, né? Aquilo que nós temos profetizado. E eu não sei se vocês acompanharam, mas eu achei muito interessante e eu quero deixar isso especialmente para que vocês possam interceder e também para colocar na intercessão, tá, Cláudio? Coloque lá na intercessão para nós, por favor, para que a gente possa realmente orar acerca das gerações, mas agora em 2025 está nascendo uma nova geração, que é a geração beta. Então, quem nasce a partir agora de 2025 já nasce numa nova geração, que é a geração beta. E como uma apóstola de Deus para as nações, eu quero declarar e profetizar que esta geração que se inicia agora, a partir de 2025, é a geração onde nós veremos o maior derramamento de poder e de autoridade de Deus. E vocês vão ver que crianças a partir de 2, 3 anos, quiçá bebês, serão usados com um poder nunca antes visto. Então, amados, comecem a orar pelo resgate das gerações passadas, ok? Especialmente pela geração alfa, que é a geração anterior, né? Que é a geração que hoje aí tá com os seus na pré-adolescência, se eu não me engano, né? Então, comece a orar, mas especialmente comecem a orar pela geração beta. Amém? Eu tô vendo a Fer falando aqui que ganhou um sobrinho, né, com o nome de Davi. Não, é um sobrinho neto. Amém. Eu ganhei um afilhado, né? O nosso amado Gael, filho do Adriano e da Débora, nasceu dia 3, né? Então, sou Dinda aí, nova, e já temos aí uma geração beta, então, né? Então, eu, de uma forma especial, já tenho por quem orar dentro dessa geração, que é o Gael, e que vocês também possam orar por essa geração nova que está ascendendo. Amém? Em nome de Jesus. E queridos, eu quero dar um recado também. Agora é um recado paroquial, como a gente diz, né? Um recado mais
burocrático, mas igualmente importante. Amados, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, oficialmente, nós temos uma nova secretária da companhia de Daniel. Então, primeiro eu quero agradecer a vida da Karina, que se disponibilizou a caminhar mais perto da gente nessa estação. Amém? Dizer para vocês que vocês podem, o que vocês precisarem de dúvidas, não estou conseguindo acessar tal coisa, não estou conseguindo acessar outra coisa, vocês podem chamá-la, ok? Entre essa semana e semana que vem, ela vai colocar lá no grupo de discípulos, a gente vai rodar um novo Forms para a gente atualizar os dados dos nossos discípulos, tá bom? Para a gente estar com a casa toda organizada, tá bem? Então, Karina, obrigada por aceitar o convite, né? O desafio. Que Deus abençoe tremendamente sua vida. Gente, a Karina, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou ativar bastante ela, porque pensa numa mulher que tem conhecimento. Pensa numa japinha que, olha, Deus vai fazer coisas extraordinárias, viu? Vocês se preparem. Ela, inclusive, é a nossa tradutora oficial, tá bom? Então, quem precisar aí de uma tradução, alguma coisa, ela é a nossa tradutora oficial. Amém? Karina, eu quero orar por você, porque quando a gente assume algo diante do Senhor, a gente com certeza está provocando os céus. E eu quero declarar sobre a tua vida uma bênção extraordinária a partir desse tempo. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da Karina hoje diante de ti, ó Deus querido, te agradecer pelo sim dela, Pai. Ela sabe o quanto esse momento foi esperado e o quanto nós realmente precisávamos de alguém que pudesse nos dar esse apoio, Senhor, esse suporte. E que o Senhor coloque agora sobre a vida dela um manto de invisibilidade, Pai, que o inimigo não tenha acesso, mas que, pelo contrário, ela possa entrar agora em uma estação de muitas bênçãos, de um abrir de portas sobre a vida dela como ela nunca viveu antes, Pai, e que ela mesma possa testemunhar de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida dela a partir dessa estação. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, Karina, a partir de hoje nossa secretária oficial. Amém, amados? Queridos, hoje é um dia especial, porque nós vamos aqui então falar sobre o novo mês judaico, o mês de Tevet. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu ia fazer uma apresentação direto aqui pelo Canva, só que eu tava com a minha segunda tela, né? E eu descobri que é isso que tá fazendo a minha tela bloquear aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar em PDF mesmo, que assim a gente não tem problemas. Não vai mudar muito aqui a forma das coisas acontecerem e pelo menos a tela não trava para eu continuar vendo vocês. Queridos, com a glória de Deus, agora, né, com essa nossa primícia desse mês, nós estamos completando oficialmente um ano onde nós estamos primiciando ao Senhor. Que tremendo, né? Falo que Deus é extraordinário. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Quero modo de pré. Vão orando aí, gente. Vão orando aí. O desafio é grande. Amém? Carregou aí para vocês, né? Ok. Então, amados, nós estamos dia 1º de janeiro, né? Coincidiu esse ano, calendário exatamente, dia 1º de janeiro, coincidiu de estarmos aí no mês de ser o mesmo dia, né? Que nós viramos o mês, nosso calendário romano, então estamos também no nosso calendário judaico. Aliás, ele começou dia 2 de janeiro, né?
do dia 2 de janeiro ao dia 30 de janeiro, ok? E esse mês de Tevet, ele está conectado com a tribo de Dan. A gente vai entender aí os propósitos de tudo. E a palavra principal que a gente vai ter a compreensão daquilo que Deus vai se mover dentro dessa atmosfera, dentro dessa estação, é julgar, crescer e amadurecer. Então, esse é o mês onde Deus está nos convidando, viu, Léo? Chegou o tempo de crescer, viu, Renata e Daniel? Deus está nos convidando para crescermos, ok? E vocês vão entender por que que o julgar vem antes, tá? Vocês vão ter o entendimento disso ainda hoje, acerca disso. Então, vamos lá para a gente compreender um pouquinho melhor. Vocês sabem que todos os meses ele está conectado a uma letra em específico, né? E a letra desse mês é a letra Ain, que significa olho e fonte, ok? Então, o significado dessa letra é olho e fonte. E o que que nós seremos convidados ou até mesmo desafiados ao longo desse mês de Tevet? A olharmos com o nosso olho bom. Hum, vamos entender melhor isso? Se Deus está nos convidando a olharmos esse mês com os nossos olhos bons ou com o nosso olho bom, isso significa que nós temos o quê? Um olho mau. E nós teremos que lutar durante esse mês de Tevet, que é o nosso mês de janeiro. A gente vai ter que cuidar muito, queridos. Por quê? Porque haverá uma tendência, ok? Em olharmos para o quê? Para o negativo. Em focarmos no negativo. E isso pode roubar de nós aquilo que Deus tem para as nossas vidas, certo? Então você vai precisar vigiar. Esse é um mês onde Deus nos convida para vigiarmos como nós estamos observando as nossas situações e circunstâncias. Ontem eu mandei para vocês. Estava acontecendo a abertura lá da Escola do Sobrenatural e eu mandei para vocês o link, né? Eu acredito que poucas pessoas entraram, mas eu sei que a Cris entrou, que eu estava vendo ela ali comentando no chat e a gente conversou um pouquinho sobre isso. E ontem uma das coisas que o apóstolo falou é justamente isso. O que que é o sobrenatural nas nossas vidas, queridos? É quando nós somos levados a romper com o nosso olho natural, com a nossa forma natural de ver as coisas. E deixamos de caminhar por situação e circunstância. O que que é isso? Bom, se eu fosse olhar a minha situação e a minha circunstância, eu, João, se fôssemos para nós olharmos a nossa situação e a nossa circunstância, ele jamais poderia ter ido para a escola do sobrenatural. Ok? Só que nós preferimos o quê? Caminhar no sobrenatural. Olhe com o seu olho bom e veja aquilo que Deus vai fazer no seu futuro. Amém? Esse é o 10º mês dentro da tribo de Dan. E o nosso principal objetivo, o nosso principal foco precisa ser o de amadurecer. Queridos, o recém-convertido que acabou de chegar, né? Então, aqui, ó, Léo, Aline, a Gabi. Deixa eu ver quem mais aqui que é novinho aqui, que tá caminhando há pouco tempo com a gente aqui. Deixa eu lembrar aqui. Acho que das pessoas que estão aqui são essas, né? O Léo, a Gabi. A Sirlene, às vezes, eu até dou uma colher de chá para ela, ok? Então, esses que estão há pouco tempo, vocês ainda têm o direito, né, de fazer umas mimizeiras de vez em quando, ok? Por quê? Porque a jornada começou agora, faz pouco tempo. Agora, amados, quem já tá aí na lida há mais tempo, eu quero te dizer uma coisa. Nós não temos mais tempo a perder com isso. Eu lembro que eu usava uma expressão com o João, eu falava assim, ai,
quando alguma coisa não dava certo ou algo nesse sentido, eu falava assim para ele, não, mas a gente tem direito de ficar triste. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Eu e o João, tá? Eu não tô falando para vocês, mas eu vou falar por mim e pelo João. Se você entende que isso também já faz parte da tua vida, ok. Pega aí. Mas eu e o João, nós já não temos mais o direito de ficar triste. Nós já estamos em um patamar espiritual onde, amados, não dá mais pra gente caminhar olhando, focando para as coisas desse mundo. Porque senão a gente fica retido nas coisas desse mundo. Ok? Então, Deus, nesse mês de Tevete, ele vai nos convidar para a gente ir para um olhar de cima. Eu me lembro que quando nós fomos para Costa Rica, Mirela, Thaís, que está aqui, uma das coisas que o o profeta Eric ministrou e que me impactou muito, porque inclusive ele me levou para o altar para fazer um ato profético, ele falava sobre Apocalipse 4, que é onde Deus convida o apóstolo João e fala assim: suba para cá. Amados, eu quero dizer para vocês que Deus está nos convidando, suba para cá. Suba para onde? Suba para o meu trono. Suba para os céus. E entenda que, quando eu olho daqui de cima, a visão é diferente. O João, ele fala muito isso, né? Um líder, ele precisa ter a visão de cima para ele entender o problema, para ele entender a situação e a partir daí tomar uma decisão. Então, amados, Tevete, ele termina junto com o final da Hanukkah, que mostrou o que para nós? Que no meio da destruição sempre haverá a misericórdia do Senhor. Sempre. Esse é um mês que vai ser marcado pela ira santa ou pela indignação justa. Então, existe uma linha muito tênue. Eu quero dizer para vocês. Escreve aqui no chat para mim, eu quero ver as boquinhas mexendo aí, ó. Muito tênue entre você se irar, entre você se indignar e você não pecar. Os nervosinhos de plantão, os iradinhos de plantão, vigiem dobrado esse mês, ok? Aqueles que gostam de uma justiça própria, né? Aqueles que são os defensores dos fracos e oprimidos, ou que gostam de se defender, gostam de se justificar. Eu só vejo o povo colocando a mão na testa, né? Léo, Miuque, Renatinha, Mirella, Thaís, os meus iradinhos, os meus que gostam da justiça. Esse é o mês que vocês vão precisar vigiar nisso, queridos. Por quê? A linha é muito tênue entre nós nos irarmos, entre nós nos indignarmos, mas nós não pecarmos. Amém? Por quê? Porque se você pecar, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas não sou eu que estou falando, é o estudo que nos mostra que se nós pecarmos esse mês, a gente volta lá para o finalzinho da fila. Quem que quer voltar pro final da fila, gente? Ninguém, né? Chega de ficar na fila, ok? Você tá ali, ó, é o próximo para ser chamado. Se você pecar, você volta lá no final. E o pior é que a gente nem sabe o tamanho dessa fila, ok? Esse também é um mês para nós orarmos por nossas lideranças. Então, amados, eu quero muito pedir para que vocês orem pela minha vida, pela vida do João. Amém? Orem também aqueles que têm um líder no trabalho, né? Orem pelo seu chefe, ore pelo seu líder. É tempo de nós orarmos pelos nossos governantes, então prefeitos, governadores, orar pelo nosso presidente, porque a palavra de Deus manda assim nós orarmos pelo nosso presidente. Amém? Esse é um mês estratégico para nós orarmos. Está dentro da tribo de Dan, e o significado de Dan, né? Dan foi um dos filhos de Jacó. O significado do nome Dan é ele julgou ou aquele que julga, ok? E nós vamos precisar entender qual que é esse processo de julgamento. Gente, o que que é julgar? Vamos lá, vamos analisar. O que que é julgar?
Julgar é dar um veredito. Então eu quero dizer algo importante para você, especialmente para aqueles que gostam de dar opinião. Quando você dá uma opinião, você está fazendo um julgamento. Então, a primeira coisa que você vai vigiar esse mês, e você vai começar a se perguntar, o quanto que você tem que ficar opinando na vida das pessoas. Amados, eu descobri que opinião é uma coisa cara. Então, você não pode ficar jogando fora. É diferente de alguém vir conversar com você e te pedir um conselho. E ainda assim, quando uma pessoa vem conversar comigo, Cibele, Karina, né? Tivemos algumas conversas esses dias. Eu sempre falo assim, tá, mas você quer só falar? Você quer ouvir meu conselho? Você quer só que eu te ouça? Porque às vezes a pessoa, ela só quer falar e não tem problema. Nós precisamos ser bons ouvintes. E quando a pessoa normalmente me fala muitas coisas, eu falo para ela, eu falo, tá bom, o que que você quer agora com isso? Não, agora eu preciso da tua orientação. Por quê? Porque eu não, a gente não precisa ter opinião. Nós não devemos ter opinião. Porque opinião é uma coisa que você faz assim, ó, opina. E opinião, gente, é igual o paladar. Um dia você gosta de estrogonofe, outro dia você tá com meio enjoada, parece que você não quer comer aquilo. Entende? Nós, escreve aí no teu caderno. Eu, como uma filha, um filho de Deus, eu não devo ter opinião, eu preciso ter convicção. Opinião é igual ao paladar. Um dia você quer uma coisa, outro dia você não quer. Convicção, nada, nada vai mudar aquilo. E nós precisamos ter as nossas convicções em Deus, acerca daquilo que Ele quer para as nossas vidas, acerca daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quem está participando lá do desafio de Provérbios, está vendo o grande desafio que é. Por quê? Porque nós estamos fazendo o estudo pautado na palavra de Deus. E, gente, palavra de Deus não tem opinião. Palavra de Deus tem princípio. Palavra de Deus tem convicções. Amém? Então, julgar é emitir uma opinião. Eu estou opinando sobre aquilo. Eu estou direcionando o meu coração acerca daquilo que está acontecendo. E esse é um mês onde você vai precisar vigiar demais para você não julgar o seu irmão, para você não julgar as pessoas que estão ao seu redor, para você não julgar as circunstâncias junto a você. Amém? É um mês para amadurecermos. Queridos, se nós não amadurecermos, nós apodreceremos. Então, o processo de amadurecimento é para que nós possamos ser o quê? Ser os instrumentos nas mãos do Senhor. A gente não pode. Meu pai veio para cá no final do ano, né? Passou o ano novo aqui com a gente e ele trouxe manga, porque ele tem uns pés de manga enorme lá na casa dele, então traz manga. E a gente viu algumas situações ali da manga, pelo menos três. A gente viu a manga que veio muito verde, muito. Vamos tentar comer, impossível, porque além de dura, amarrenta que só a misericórdia. Trava a boca. Então, se você começa a ser utilizado muito cedo, ou seja, se você ainda não está maduro, se você é colhido muito maduro, é muito cedo, você não tem serventia. Você vai ser descartado. Aí nós comemos a manga madura, que é a manga saborosa. É aquela manga doce. Meu Deus. É aquela manga que parece que foi enxertado mel na manga, de tão saborosa. Só que a gente viu alguns processos da manga aqui também apodrecendo. E a manga podre, gente, ela fede. Meu Deus, como fede. Junta mosca, junta bicho.
Esse mês de Tevete é um mês onde Deus vai te convidar para você amadurecer. E dentro desse processo de amadurecimento, vem esse desenvolver do seu olhar. Você olhar para as coisas e reconhecer o que Deus está fazendo. Mas você precisa orar, olhar a partir dos seus olhos bons, do seu olho bom. O que que a palavra de Deus nos fala acerca do nosso olhar? Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Tem gente que tá doente porque fica preso na situação e na circunstância. Fica focado no olho mau. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não consigo. Ai, eu não posso. Ai, isso não é para mim. E está adoecendo por conta desse processo. Então escreve aí no teu caderno, escreve aqui no chat e fala assim para mim. É tempo de amadurecer. E quem tiver coragem já escreve aí. Chega de mimimi. Amém? Tevete, queridos, é o 10º mês no nosso calendário judaico. E 10 é um número de autoridade divina. Então, esse é um mês especial para nós orarmos pelas nossas lideranças. Só que também é um mês onde pode ser, né? O que que o inimigo vai tentar fazer? Atacar justamente a sua vida usando pessoas em autoridade. Não aceite esse ataque. Antes, portanto, ore pelos seus líderes. Essa semana, eu tive pelo menos 3 discipulados, com 3 pessoas diferentes. E não foram conversas fáceis. Foram conversas de confronto. Por quê, queridos? Quem também está estudando lá em Provérbios vai ver, né? Primeiro provérbio lá, o que que ele fala? Que Deus corrige a quem ele ama. Gente, eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas que elas acham que o líder gosta, né, de confrontar. Gente, é tão mais fácil a gente olhar e falar assim, ah, tá tudo bem. Segue os seus planos aí, segue os seus projetos. É tão mais fácil fazer dessa forma. Só que o que eu e o João nós temos feito? Nós temos dado oportunidade e possibilidade para as pessoas nos procurarem, ok? E alguns discípulos têm feito isso. Alguns discípulos têm usado disso. Cibele agora aprendeu a usar, né, Cibele? Cibele tá uma bênção. O Juliana e a Sarina também é outra que usa bastante a gente. E querendo ou não, isso ajuda. E quando eu falo usa, gente, não pensa que a gente acha ruim, muito pelo contrário. Assim como, graças a Deus, eu tenho as minhas filhas. Esses dias eu e o João tivemos uma conversa muito boa com a Melissa acerca de futuro. Ficamos, sei lá, talvez 1 hora ali conversando com ela. Mas por quê? Porque ela nos dá essa abertura. Então, entenda que talvez ao longo desse mês, Deus vai proporcionar para você tempo de discipulado. E você precisa estar com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus está falando através da vida dos seus líderes. Eu tive uma conversa muito séria com uma discípula essa semana, que eu sei que não foi fácil para ela. Ela ainda mandou mensagem e falou assim: eu estou ainda ruminando algumas coisas acerca do que nós conversamos, mas já entendendo alguns movimentos que eu preciso fazer. E é sobre isso, isso é discipulado, isso é caminhar junto, isso é paternidade, ok? Então, orem para que Deus prepare esse momento na sua vida também. Esse mês, ele te convida a fazer um julgamento a partir do seu olho bom. Muitas pessoas, elas falam assim para mim: Flávia, você parece que tudo você consegue converter em algo para ser positivo. E eu falo, mas isso eu treinei, porque eu não era essa pessoa. E hoje eu vejo que com treino, Deus realmente me permite. Uma coisa não dá certo, eu falo, não, mas é porque é tal coisa. Parece aquela historinha da raposa e as uvas verdes, né? Mas eu falo, não, não é a raposa e as uvas verdes. É Deus treinando a nossa capacidade
de enxergar mais longe e perceber que talvez aquilo que a gente estava buscando tanto não era exatamente aquilo que Deus queria. Então, sim, Deus tem algo melhor para nós adiante. E isso é treino, gente. Porque a nossa tendência natural é a nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação para o negativo. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. Quando a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para matar, roubar e destruir os teus sonhos, os teus projetos e o seu relacionamento com Deus. Ele não quer matar você fisicamente. Porque se ele te matar fisicamente, acabou, você já foi pro Senhor. Agora, quando ele tira você do propósito de Deus para sua vida, aí ele te matou espiritualmente. E tem muitas pessoas aqui que ficam, como que a gente fala? Quando flertando com o diabo. E sabe uma maneira que você flerta com o diabo que você nem vê? É quando você fica dando mais vazão pro seu olho mal do que pro seu olho bom. Você tá flertando com Satanás e não tá nem percebendo. Então, cuidem com isso, gente, porque nesse mês nós seremos desafiados. Ou seja, se a gente vai ser desafiado, quer dizer que haverão provas. E como nós aprendemos com o Coraiola e o João repete tanto isso, você só não pode ser reprovado. É a única coisa que não pode acontecer na sua vida. Para não voltar lá pro final da fila, tá bom, Léo? Bora ficar ali, ó. A próxima ceia já é a sua, Léo. Já é a sua. Se prepara. A letra AIN, essa letra ela retrata um olho. Então esse é o mês para você deixar o seu olho bom ver. Quebre os poderes do olho mau. Nós vamos orar sobre isso, gente. Eu já contei para vocês da experiência que eu tive. Eu lembro até hoje, eu não vou esquecer jamais, porque Deus promove algumas coisas para ficar um marco na nossa vida. Eu, na época, eu morava em Formosa, eu estava limpando o apartamento que a gente morava, paninho no chão, assim, ó. Rodinho com paninho no chão, limpando o apartamento e resmungando. E Deus falou para mim: Você tem os olhos maus. Você precisa transformar o seu olho, porque você tem um olho mau, o seu corpo é mau. E ali foi um impacto que eu tive com Deus. Ninguém falou para mim, ninguém precisou chegar em mim e falar. Foi Deus que falou comigo. Então você não pode deixar com que o teu olho mau te domine. Você precisa trabalhar o desenvolvimento do seu olho bom, para que isso não contamine o seu futuro. Com o quê? Com os olhares maldosos, inseguros, incrédulos. Queridos, nós já estamos cansados de saber que a incredulidade, ela é um pecado diante do Senhor, é o que nos afasta de Deus. Agora, olha que incrível, essa letra ela também representa uma fonte ou um poço. Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver, ó. Tá vendo aqui o formatinho dela, ó, o desenho dela? Ela tem o formato como se fosse um poço. Ou seja, é tempo de nós deixarmos fluir águas vivas de nós para outras pessoas. Amém? Então, qual que é o cuidado que você precisa ter dentro do mês de Tevete? Para você não fazer alinhamentos errados em sua vida. Cuide com os alinhamentos negativos. Cuide com as parcerias. Amados, Deus tem falado muito comigo acerca da visão. Escreva a visão. Eu quero te fazer um pedido. Também acho que foi lá no quarto ou no quinto dia do Profetizando, o Coraiola ele falou o seguinte: você precisa ir lá e buscar as suas palavras, as palavras proféticas que você recebeu nos últimos 10 anos. Ou seja, aquilo que você vem recebendo da parte de Deus desde 2010, desde 2014. Vai lá e busca. E aí eu preciso te falar, especialmente, as palavras que você recebeu no último ano, porque Deus ele sempre vai reforçando algumas palavras. E eu preciso te fazer uma pergunta hoje, que está totalmente conectado com aquilo que Deus quer que a gente viva em Tevete. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está caminhando de acordo com as palavras proféticas que você recebeu?
Você está alinhado com as palavras proféticas? Porque qual que é o grande problema? O João já ministrou aqui sobre isso, gente. O João já falou aqui sobre isso. O problema é que a gente vai recebendo as palavras proféticas e aí a gente abandona aquela principal. Aquela que é como se fosse a espinha dorsal do nosso chamado. E aí a gente vai se enfiando num monte de outras coisas que sequer Deus te chamou para fazer. Por quê? Força do seu braço, necessidade, situação e circunstância. No final do ano, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu preciso que definitivamente o Senhor me revele se o Senhor ainda tem um projeto comigo dentro da Rava. Se aquilo que eu estou fazendo dentro das empresas realmente faz parte do meu chamado, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu já entendi que não faz parte da vida do João. Deus tem um chamado diferente para ele. Mas eu quero saber se o Senhor tem isso ainda para minha vida. E Deus vem confirmando, queridos. Então a gente só precisa ter a coragem de pedir. Por quê? Porque eu recebi muitas palavras proféticas acerca disso, acerca da Rava. E quando eu cheguei e comecei a confrontar, eu falei, Deus, eu tenho essa palavra, eu tenho essa palavra, eu tenho essa palavra. Por que que as coisas não estão caminhando? Aí Deus me mostrou por que que não estava caminhando. E agora eu estou fazendo o quê? Os alinhamentos necessários. Por quê? Porque eu não quero sair fora da palavra. Eu tenho um desejo grande no meu coração? Eu tenho um desejo no meu coração. E eu já falei isso pro Senhor. Eu tenho o desejo de ficar no altar, gente. Só que Deus não me permitiu fazer isso ainda. Não me permitiu. Entendeu? Então não adianta você ter vontade. Você precisa entender se a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus. E é isso que é uma coisa muito louca, porque assim, ó, nós, dentro do nosso calendário romano, que é o que a gente vive, janeiro é o mês de nós fazermos todo o nosso planejamento. As empresas fazem isso. Por que que você ainda não fez para sua vida? É o tempo que a gente para a gente planejar. É o tempo que a gente para a gente colocar, né, metas, objetivos. Mas não é só para ficar no papel, é para de fato realizar, ok? Só que esse também é o mês no calendário judaico que Deus está nos convidando para isso. Amadureça, cresça, para você viver o quê? A perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Então, cuidem com os alinhamentos que você vai fazer na sua vida. Cuide com as escolhas que você vai fazer a partir de agora. E aqui entra para complementar, né, o que eu estou falando. Preste atenção, então, a essas palavras proféticas sobre a sua vida. Um dos confrontos que eu fiz com uma das discípulas essa semana foi isso. Eu falei assim: olha, eu tô entendendo, né, que você tem isso, isso e isso, né? São as propostas que estão surgindo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso te coloca em direção à visão profética que você vem recebendo, as palavras proféticas que você recebeu, ou tira você disso? Eu não precisei nem perguntar duas vezes. Então, é isso que a gente precisa entender. Aquilo que você está escolhendo fazer, ela é uma direção profética de Deus na sua vida e ela coloca você em direção ao seu destino profético ou vai atrasar os processos? Então, cuidem com isso, porque essas escolhas que nós vamos fazer agora no começo do ano, elas vão influenciar muito, não só a nossa semeadura de 25, mas especialmente a nossa colheita. E especialmente a nossa colheita. Outro ponto, esteja disposto a guerrear quando Deus te chama. Posicione-se por sua herança e não volte atrás. Aqui, gente, é outra coisa, meu Deus do céu. Queridos, isso daqui é uma coisa que me incomoda demais. Porque muitas pessoas se levantam e falam assim: não, eu quero fazer isso, eu quero ajudar com isso, eu quero fazer aquilo outro. Mas não permanecem depois.
abrem mão do chamado. A hora que as lutas começam, a hora que o cerco fecha, a hora que o negócio aperta. Gente, vamos lá. Moisés era conhecedor de todo o deserto, ok? Vocês concordam? Porque ele passou 40 anos sendo preparado no Egito, conhecendo toda a cultura, cresceu dentro daquela cultura. Aí ele foge e vai e passa 40 anos nas planícies lá no deserto de Midian. Então, vocês concordam que Moisés conhecia toda aquela estrutura do deserto? Eu vou te perguntar. E a própria palavra de Deus, a gente vê várias situações disso. Gente, por muito menos, tem pessoas que teriam desistido do chamado. E ele não podia ter voltado para Midian. Ele não podia ter pego lá meia dúzia de camelo, 10 ovelhas, 5 cabra e ter falado assim, gente, ó, vocês são muito legais, entendeu? Gostei aqui, ó, de passar esse tempinho aqui com vocês, mas vocês são muito teimoso, um povo reclamão do caramba, que não sabe o que quer, não sabe se vai para frente, se volta para trás. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cada um cuidar da sua vidinha? Você pega aí sua tendinha, você pega aí sua meia dúzia de cabrito, de ovelha, e vai para onde vocês quiserem, gente. Vocês são adultos, né? Vamos fazer assim, que daí todo mundo vai ficar mais feliz? Vocês acham que Moisés não teve vontade de fazer isso, gente? Ó, eu digo para vocês que pelo menos umas 2, 3 vezes por dia ele devia ter essa vontade. Só que ele permaneceu. Ele permaneceu. Ele seguiu. Ele não abriu mão do chamado dele. Ele foi até o fim. Ele foi até o final. Mesmo diante de toda a resistência. Gente, às vezes a gente não para analisar. E sabe o que eu falo? E isso eu tenho falado muito pro João. João, fomos nós quem escolhemos. Aí a gente fala assim: ah, foi o Senhor que nos escolheu. Primeiro foi. Mas a gente também precisa escolher todos os dias permanecer no chamado. Todos os dias a gente precisa ter um temor no nosso coração que nos faça permanecer no chamado. Porque às vezes a gente olha para o lado de fora e a gente fala assim, gente, tem outras pessoas que estão cuidando da vida delas e que estão prosperando, que estão construindo suas riquezas, seus bens, estão vivendo tão bem. Eu estou aqui servindo ao Senhor, ralando e passando por tudo isso. Então, só que você precisa escolher o que que você quer. Se você quer os bens dessa matéria ou se você quer construir um legado para a eternidade. Então, queridos, esse é um mês onde Deus, ele está chamando alguns para guerrear. Só que não dá para você ir lá para o meio da guerra e a hora que você vê tudo aqueles pipocos estourando, você simplesmente tirar a mão do arado e voltar para trás. Porque tem pessoas que estão vivendo ciclos repetitivos por conta desse posicionamento ou pela falta de posicionamento. Esse é o mês onde nós seremos chamados a pisar na cabeça da serpente, ok? Então é tempo de nós realmente nos posicionarmos. Só pisa com força quem está em pé. Só tem força para pisar quem está de pé. De joelho a gente não consegue pisar. Se você estiver sentado, a tua força é limitada. Mas quem está de pé é aquele que pisa com força. Então Deus está nos chamando para vivermos esta batalha. É tempo de nos levantarmos como guerreiros do Senhor. Esse é o mês da santa ira de Deus. Coisas que estão fora de ordem vão começar a se manifestar. Gente, quem ouviu profetizando sabe. Esse é um ano que a gente vai ver muitos escândalos acontecerem dentro das igrejas. Então, precisaremos vigiar.
Meu papel e do João vai ser pegar um pouquinho mais no pé de vocês. Porque a responsabilidade sobre as nossas vidas é grande. Então, tem coisas que não vai dar pra gente ficar negociando. Porque é o nosso papel como líderes instruir vocês. Ok? E esse é o alerta máximo. Coloca aí uma bandeirola de atenção, perigo. Ok? Nós podemos nos irar, mas você não pode pecar, você não tem direito de pecar. E as nossas emoções, queridos, elas têm uma linha muito tênue, muito tênue. Se você atravessar essa linha, sua alma é danificada e a sua promessa não se manifestará. Gente, isso não fui eu que disse, tá bom? Isso está dentro do estudo do mês de Tevet. Isso não são palavras minhas. Então presta atenção, amados, porque eu não quero ver ninguém aqui perdendo a bênção quando tá pronta para receber. Então, cuida com seu julgamento, cuida com sua ira, tá bem? A tribo de Dan, nós estamos sendo julgados para amadurecermos. Ui. Então, não é só nós julgarmos, é nós também seremos julgados. Sabe o que que é o julgamento? E a tribo de Dan, vocês vão ver que ela também ela é representada pela balança. Sabe a balança da justiça? Ela é representada. O símbolo da tribo de Dan é a balança, que é a balança da justiça. Então, esse julgar para amadurecer, queridos, quer dizer que nós também seremos julgados. E eu já falei muitas vezes aqui para vocês, né, que de acordo com a cultura egípcia, como que uma pessoa ia para o céu ou não, né? Então, era pesado que numa balança era colocado o coração da pessoa e uma pena. Se o coração da pessoa pesasse mais do que a pena, ela era mandada para o inferno. Então, gente, é assim, ó. É muito, é muito. Por isso, mulheres, graças a Deus que vocês estão lá no desafio de Provérbios. E os homens que não estão, que sejam ministrados por suas mulheres. Porque nós precisamos pesar esse nosso coração. Ou seja, quais são as intenções do nosso coração? Quais são as motivações do nosso coração? Por que que a gente tem feito as coisas? Ok? A tribo de Dan era uma tribo de governo. Por quê? Porque a tribo que julga é a tribo que também exerce governo. Então, essa é a estação que Deus está nos chamando para nós agirmos o quê? Conforme o coração do Pai e não pelas nossas experiências. Porque pelas nossas experiências, talvez, a gente mandaria muita gente para o inferno, né? Pelas nossas experiências, a gente romperia com muitas coisas. Mas e o Pai? Quando Deus está em nós, como a gente executa esse julgamento? Então, Salmo 75, 7 e 8 vai falar assim para nós, ó. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na sua mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Amados, uma das coisas que a gente vai precisar nesse mês é parar de ser Deus. Tem muita gente aqui que é Deus na vida dos outros e que tem condenado ou tem absolvido. Deixe que do julgamento quem se encarrega é o Senhor. Amém? Aqui tem a promessa de Dan, né? Então, a promessa que a tribo recebe, primeiro, Dan, como sendo filho de Jacó, então a promessa que ele recebe do pai. E depois a promessa que, a bênção que Moisés libera sobre a tribo quando eles estão já ali para entrar em Canaã. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente em meio à estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Então, amados, esse é um mês, por isso que a questão do julgamento, do olho mau, ele é muito forte esse mês, porque nós estamos inseridos nessa atmosfera. E aqui,
A bênção de Moisés sobre a tribo de Dan vai falar o seguinte: Dan é o filhote de leão que salta de Baçã. E eu fui entender o que que é Baçã. Baçã, queridos, era um pedaço da terra, ok? E era uma terra extremamente notável e cheia de interesses. Então, era um pedaço da terra onde o povo guerreava muito, porque era uma terra muito fértil, muito fértil. O que nos faz nos conectar também com uma prosperidade do Senhor que está para ser liberado sobre as nossas vidas nessa estação. Amém? Existe uma fertilidade de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas. Então você precisa tomar posse disso. Tome posse daquilo que Deus tem para liberar na tua vida, através de uma terra fértil. Porque quando a terra é fértil, aquilo que você coloca, ela faz brotar. Amém? O seu testemunho irá manifestar a sua imaturidade ou a sua maturidade. Amados, quando chegarmos ao final desse mês, a gente vai poder parar e analisar. Qual é o testemunho que você vai ter para você falar do mês de Tevete? Qual o testemunho? Como que sua alma estará? Quais são as bênçãos que você terá para compartilhar? E a partir do seu testemunho, isso vai determinar se você se tornou uma pessoa madura ou se você continuou na imaturidade emocional e espiritual. Então é muito sério. E Deus está nos convidando para esse tempo, onde nós precisamos adentrar em uma nova estação. Queridos, é tempo de das nossas bocas sair louvor que engrandece o nome do Senhor. E não importa os perrengues que a gente passa, porque as lutas que estamos vivendo são para desenvolver e moldar o nosso caráter, nos levar a essa outra dimensão. Então eu quero convidar vocês para que ao longo desse mês de Tevete, vocês possam realmente sondar o coração de vocês, buscar clareza acerca daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês e se posicionarem, não para vocês necessariamente fazer algo, mas para que vocês se submetam àquilo que Deus está fazendo e quer fazer na vida de vocês, porque muitas pessoas não estão conseguindo acessar a dimensão da bênção e da glória de Deus porque simplesmente não estão permitindo o Senhor fazer. Amém? Quando chegar o final desse mês, você vai poder responder: você foi liberto? O que te irritava na estação passada ainda te irrita? Você ainda se ofende? Lembra que eu falei? Que eu comentei que eu falei pro João? Falei, não, a gente não tem mais direito. Gente, eu e o João, a gente não tem mais o direito de ficar triste. A gente não tem mais o direito de se ofender, gente. Ah, mas a pessoa falou isso, falou aquilo. O problema é dela. O problema é da pessoa. Entendeu? Ah, porque a pessoa buzinou pra mim. Deixa ela buzinar. Eu falo, eu sempre conto uma historinha, né? Não é uma historinha, é uma história verdadeira. Eu lembro até hoje quando a Rê fez a cirurgia dela, a bariátrica. E aí eu precisei buscar ela. E ela fez numa cidade, ela não fez aqui em Campinas, ela fez numa cidade próxima aqui. Fez em Valinhos. E aí eu fui buscar a Rê quando ela teve a alta do hospital para trazer ela. Ela ficou acho que uns 2, 3 dias aqui em casa. Depois foi lá para casa do Marcelo e da Tereza para se recompor. E quando eu fui buscar ela, na hora que a gente saiu na pista, ela falou assim: Flavinha do céu, vai devagar, porque tá doendo demais. E, gente, eu peguei a pista, peguei a rodovia. E eu não conseguia andar a mais de 60 por hora, porque se eu passasse dos 60,
A trepidação natural ali da pista, ela começou a sentir dor. Gente, eu vim na pista 60 por hora. E aí eu olhava para trás assim, eu só via os caminhão, eu só via os carros passando, eu só via as Kombi passando e buzinando. Uns buzinava meio que xingando, porque eu tô numa pista 60, uma pista de 100, eu tô a 60, tudo bem, eu fiquei, né, do lado direito, mas ainda assim. E aquele dia Deus falou comigo, tá vendo? Você nunca mais julgue uma pessoa que tá andando devagar ou que tá andando rápido demais, porque você não sabe o que tá acontecendo dentro daquele carro. Então, quando às vezes vem uns apressadinhos, passam uns doidos, eu falo, gente, vai que a pessoa tá com dor de barriga. Ela precisa dar aquela acelerada, porque se ela não chegar no lugar, ela vai fazer caca dentro do carro. Vai que ela tá com alguém doente que ela tá precisando levar para o hospital. Então, depois que eu vivi essa experiência com a Renata, Deus falou isso muito comigo. Às vezes não, às vezes é só um louco. Às vezes é só um, né, revoltado com a vida. Mas daí o problema é dele, não é meu. Então, ao invés de eu xingar, ao invés de eu ficar buzinando, ao invés de eu ficar mostrando o dedo, ao invés de eu ficar maldizendo a pessoa é a pessoa. Se ela tá com pressa, deixa ela passar. Se é você quem tá com pressa, porque às vezes você precisa de alguma coisa, respeita também o outro, porque às vezes o outro tá justamente numa situação como a que eu estava com a Renata. E não é porque ele é lerdo, não é porque ele é devagar demais. Não, é porque talvez simplesmente ele tá numa velocidade diferente da tua. E isso não se remete somente a trânsito, tá, gente? O trânsito aqui é só uma figura de linguagem. Mas cuide com tudo na sua vida. Porque às vezes a pessoa só está numa estação diferente da tua. E isso não quer dizer que você está certo e ela está errada, ou vice-versa. São simplesmente situações diferentes. Ok? Esse mês, queridos, é um mês onde Deus ele quer purificar o teu sangue. Eu achei tão interessante quando eu estudei isso e eu entendi isso e fez muito sentido para mim, tá? Então vigiem aí, cuidem. Por quê? Porque as nossas emoções, elas estão totalmente conectadas com o nosso corpo físico. Por isso que Deus tem nos chamado tanto para nós cuidarmos, queridos, do nosso corpo. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos parar de ser negligentes. Precisamos sim cuidar da nossa alimentação, das nossas escolhas, atividade física. A gente não tem o direito de adoecer, ok? E a ira, foi isso que eu achei extremamente interessante quando eu fiz todo o estudo. A ira, ela inflama 3 órgãos. Então, quando você é uma pessoa muito irada, quando você retém muito a tua ira, quando você se ira por qualquer coisa, 3 órgãos são inflamados: o coração, o cérebro e o fígado. E o fígado, especialmente, ele é um órgão que ele tem uma importância gigantesca, porque ele filtra todo o nosso sangue. Ou seja, se o teu fígado estiver adoecido, se o teu fígado não está conseguindo fazer o processo de filtragem correta, a possibilidade de você desenvolver doenças aumenta significativamente porque está correndo em você um sangue contaminado. E esse sangue pode estar contaminado pela ira. Então, esse é um mês que Deus está convidando você para que você possa filtrar o seu sangue, para que o seu sangue não seja mais contaminado com a ira. Amém? E esse é um bom mês para você jejuar buscando justamente a purificação do seu sangue, do seu corpo, da sua alma. Então, todos os meses são importantes nós fazermos o nosso jejum. Estabelece aí um jejum de 24, de 3 dias, de 7 dias, né? Faça no teu tempo, ao teu modo, mas faça o jejum, porque isso vai ser realmente muito importante para você. Amém, amados? Então, agora, queridos, eu quero realmente dar oportunidade para você, porque, como disse a Cibele, esse não é um tempo de primícias só do mês de janeiro, mas nós estamos vivendo as primícias do ano de 2025.
São os primeiros dias do mês. E eu tenho convicção de que esse ano vai marcar a vida de muitas pessoas. Eu creio que na minha vida vai ser um grande divisor de águas. Já profetizei isso, estou profetizando e seguirei fazendo isso até o final. Eu tenho convicção que 2025 será um ano de uma mudança de chave muito poderosa e de abertura de portas grandiosas sobre as nossas vidas. Mas para isso a gente vai precisar semear. Então eu quero dar oportunidade para você agora, para que você possa buscar em Deus. Em Deus. Não fazer aquilo que está no seu coração. Não fazer aquilo que cabe no seu bolso. Não fazer aquilo que, não, vou fazer isso aqui. Não. Pergunte para o Senhor qual é a semente que Ele quer que você lance hoje, como uma forma de você profetizar que o seu 2025 vai ser de fato um ano diferente na sua vida, inclusive nas suas questões financeiras. Amém? Então vou dar um tempo para que você possa ir fazer suas primícias, fazer suas ofertas, para que Deus realmente possa se mover na sua vida dentro dessa atmosfera. Amém, amados? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero, diante de Ti nessa manhã, Pai, apresentar todas essas sementes que foram lançadas, ó Deus querido. Senhor, nós temos profetizado que 2025 será o melhor ano das nossas vidas. E eu creio, Pai, que o Senhor já começou esse mover. Coisas novas já foram surgindo, já estão surgindo. Nós já podemos ver. E eu quero, Pai amado, profetizar uma colheita abundante, transbordante, nunca antes vista pelos teus filhos, ó Deus, a partir das sementes que foram lançadas nesta manhã. Que o Senhor possa surpreender cada um, Pai. E que eles tenham, sim, testemunhos de fé e testemunhos de vitória para compartilhar. Para que o teu nome seja engrandecido, Pai. Para que possamos avançar com o teu reino sobre a terra. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amados? E como última palavra aqui, direcionamento, eu quero deixar aqui para vocês Provérbios 29 e 23 e 1 Pedro 5,6 que vai falar: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Eu tenho convicção que Deus está nos chamando para esse tempo. Um tempo de investirmos cada vez mais no nosso altar secreto. Um tempo de entendermos que onde nós vencemos de fato as nossas batalhas é quando nós estamos na presença do Senhor.
É ali que ele vai nos entregar as estratégias. É ali que ele vai nos entregar os direcionamentos. Ontem eu recebi alguns textos de uma profeta, eu achei extraordinário. São trechos de um livro. Depois eu quero até ver para indicar esse livro para vocês. Eu quero ler primeiro e depois eu vou indicar para vocês. Mas ele fala, dentro desse livro, ele fala que uma vez um empresário o procurou. Eu quero compartilhar isso, queridos, com vocês, porque eu entendo que isso é estratégia e pode ser estratégia para muitos aqui, porque é uma estratégia que eu vou colocar em prática e que pode ser a estratégia que você precisa para a sua vida, para os seus negócios, para o seu crescimento, para as suas finanças. Ele foi esse pastor, né, que é o escritor do livro, ele falou que ele foi numa conferência no Havaí e quando ele chegou lá, ele foi procurado por um dos membros daquela igreja, daquela comunidade, e o membro daquela comunidade, ele falava assim para o pastor, pastor, eu caminho há muito tempo com o Senhor, né? Eu sou fiel, eu entrego os meus dízimos, eu entrego as minhas primícias, eu sou fiel ao Senhor, mas já faz 2 anos que algumas empresas grandes de extração de cana-de-açúcar entraram aqui no Havaí, e com isso os pequenos empresários perderam espaço. E na época ele já tinha acumulado uma dívida de 15 mil dólares, e ele falou que ele estava vivendo uma situação que ele nunca pensou que ele fosse viver na vida dele, que era o fato dele não ter dinheiro nem para poder pagar lanche na escola dos filhos. E que aquilo vinha entristecendo muito o coração dele, e que ele não sabia mais o que fazer, porque ele já estava há muito tempo buscando por oportunidades e que ele estava muito cansado porque ele não conseguia mais. E ali o pastor falou para ele, falou que a forma como ele estava falando acerca do que estava acontecendo na vida dele estava determinando o futuro dele. E que ele precisava assumir um compromisso ali de mudar a forma como ele falava, mudar a estrutura da fala dele. E eu achei muito interessante, porque nós operamos com os anjos. E a gente sempre fala para os anjos, né? Para que os anjos possam nos abrir as portas, abra tal porta, faça isso, faça aquilo. E ali naquele momento o pastor deu uma direção para ele que eu achei demais. Ele falou assim: você vai começar a orar e você vai começar a dizer o nome das empresas. E você vai começar a falar: empresa tal, me ligue para me contratar. Empresa tal, me ligue para me contratar. E eu quero grandes projetos, e eu quero projetos milionários, e eu quero projetos assim, e eu quero projetos assado. Porque ele falou assim: nós temos um poder criativo. Mateus vai nos falar que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, eu digo ao monte para que ele se mova de um lado para o outro e ele se move. E esse é o poder que nós temos através da nossa boca profética. E aí ele conta que 1 ano e meio depois, ele voltou novamente para o Havaí e aquele homem o procurou. E ele falou que ele passou a fazer da forma como o pastor o havia direcionado. E ele falou que durante 5 meses ele e a esposa dele oraram e nada aconteceu. E ele já estava pensando em desistir. Até um dia que ele fez uma oração definitiva e falou: Senhor, se não é o Senhor que está nesse negócio, o Senhor me mostra, porque hoje é o último dia que eu vou orar desta forma. E diz que no dia seguinte, uma das empresas o procurou e ali ele já fechou um contrato inicial de 80 mil dólares. E ele falou que os contratos foram vindo um após o outro, um após o outro, um após o outro. E ele deu esse testemunho para o pastor. E aí o pastor principal da igreja depois foi falar com esse congressista e disse para ele que só no ano anterior aquele homem havia entregado de dízimo 65 mil dólares. Um homem que tinha uma dívida de 15 mil dólares, que estava há 2 anos sem conseguir executar nenhum contrato. E em 1 ano entregou um dízimo de 65 mil dólares. Então, queridos, você precisa tomar algumas decisões na sua vida.
E a principal delas é: o que sairá da sua boca? Porque o que sair da sua boca tem o poder de determinar o seu destino. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você dirá a esse monte: saia daqui e vá para lá. E assim se fará. Amém? Quero te convidar para a gente orar, para nós encerrarmos. Lembrando que estamos nas nossas primícias, então amanhã, que é segunda-feira, às 20, e na terça, também às 20, nós temos o nosso encontro, ok? Amanhã, mais uma palavra de reflexão e direcionamento, e na terça temos os nossos direcionamentos proféticos com os nossos profetas, amém? E vai ser importante, né? Porque vamos profetizar sobre 2025. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre e se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Obrigada por essas palavras de direcionamento. Eu vejo o Senhor abrindo os nossos olhos antes do tempo, para que possamos estar alertas, vigilantes para não cairmos em qualquer cilada que o inimigo possa tentar de alguma forma armar contra nós, Pai. Obrigada por essa manhã, que o Senhor concretize em nossos corações, Pai querido, os projetos, os sonhos e os direcionamentos que o Senhor tem para cada um de nós nesse 2025. E que possamos caminhar em um nível de maturidade suficiente para sermos dignos de receber as promessas que o Senhor já tem para cada um de nós. Pai, nos abençoe, nos guarde, nos sustenta, que tenhamos um dia extraordinário e nos abençoe essa semana, que temos primícias para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Envie o convite de amanhã para mais uma pessoa, convide mais uma pessoa para estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor quer entregar para nós nesses dias. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Shalom, shalom.